eu fazia também interessante na prova, eu só ia ao banheiro uma vez. Tem gente que não vai, mas eu ia porque era uma... Normalmente eu fazia, quando eu estudava, eu fazia intervalos de estudo de 1 hora, 1 hora e meia. Porque alguns estudos que mostram o seguinte, a gente tende a absorver mais o conhecimento no início dos nossos estudos e no final dos nossos estudos. A gente faz tipo um U, só que decrescente. O que está no meio, a gente tende a cair. Por isso que existe aquele método Pomodoro, que é você reduz esse U para justamente no meio você tentar não deixar ele cair tanto. Com isso, o conhecimento ali no meio, você vai absorver mais. Por isso que fala para você ter intervalos de estudos menores. Então, quando eu estudava, eu não chegava a fazer os 25, 30 minutos, que é o método original Pomodoro, mas eu fazia 1 hora, mais ou menos, em cada matéria. 1 hora ali de português, depois ia para raciocínio lógico, e por aí ia. Só que na prova, não é possível você fazer isso. 1 hora eu vou descansar. Então, eu tinha que fazer uma coisa diversa, né? Eu tinha que chegar e ficar lá 4 horas, bunda na cadeira. Então, o que eu fazia? Eu estudava, fazia 2 horas puxado ali, pá, focadão. E aí ia ao banheiro, jogava uma água no rosto, fazia xixi e tal, e voltava, tomava uma aguinha e voltava focado para permanecer. Então, jogava uma água no rosto assim para dar aquela acordada. Essa pausa, eu aprendi que me fazia muito bem. Eu demorei a encontrar. Eu podia beber água? Sabe quanto que eu podia beber água? Porque isso eu acho que isso é muito pessoal, né? Tem gente que bebe um pouquinho, já quer banho, tem gente que bebe e às vezes está tranquilo. Mas eu acho que é importante a água também para o cérebro, inclusive, para dar uma hidratada ali e tudo mais no seu corpo. Então, mas eu acho que tem que dosar para você também não gastar muito tempo indo ao banheiro, porque você pode perder uns minutos cruciais que você estaria fazendo uma questão que poderia estar mudando a sua vida. É cruel, cara, isso daí. É engraçado que a Grace, ela vem aqui, ela falou que... Porque a Grace, ela faz provas desde a 5ª série. Ela estudou no colégio... Militar? Não, Objetivo. Colégio Objetivo ou Etapa. Acho que é Objetivo. Certo. E esse colégio lá do interior, lá onde ela morava, ele preparava a criança, né? Para passar no vestibular, na USP. Então ela falou que todo final de semana ela tinha um simulado para fazer aos domingos. Sim. De 100 questões de questões FUVEST, USP. Então ela falou que desde aquela época ela já era treinada para isso. Então ela falou que nem parava para ir no banheiro. Mas ela falou, ela é exceção. Ela é exceção, porque realmente... Por isso que ela todos... Pô, lembra? Acho que de 5, 6 concursos que ela passou em primeiro, cara. Ou em segundo, né? A gente até brincou, você passa em primeiro, segundo, você não passa, né, Grace? Porque a Grace... Então, porque ela já pegava essa estratégia de prova já, mas tem que parar. Eu também acho que tem que parar, senão o cara não aguenta. E eu acho que a gente tava falando, né? Às vezes a gente fica se comparando com as pessoas, você citou o caso da Grace, desde a 5ª série fazia prova. Aí você olha alguém e fala, nem sei, mas a Grace também demorou a passar até chegar no TCE, foi uma trajetória um pouquinho longa. Mesmo assim, você vê ela, desde a 5ª série fazer prova até chegar aqui no órgão final dela, foi uma caminhada boa. Sim. O que eu quero dizer é que às vezes a gente olha para fulano, foi aprovado em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o que eu acho que tem que deixar muito claro é que cada um teve uma base educacional distinta. Um estudou em escola pública, outro na particular, outro era um bom aluno no colégio, outro era um péssimo aluno no colégio. Então, outro nunca leu livro. Então, cada um tem um tem um poder de absorção maior, outro menor. Então, às vezes a gente olha o coleguinha do lado, assim, que às vezes tem, talvez um nível social similar, a gente acha que a gente tem que passar no mesmo momento que ele, mas às vezes não. Você não sabe o que ele fazia em casa com os pais, você não sabe como é que ele se dedicava, você não sabe os estímulos que ele teve na infância, que às vezes foram bem diferentes do seu. Então eu acho que isso é bem importante deixar claro, porque isso às vezes até me deixava assim, pô, tal fulaninho já passou, tem um amigo que passou no TCU e na época eu ficava, caramba, ele passou em 2 anos no TCU, eu tô aqui 2 anos, tava na FUPRESP na época, ganhando bem menos, eu falava, caraca, o que eu fiz de errado? A gente estudou no mesmo colégio, mas é algo pra gente sempre dosar, focar no seu. Olha o quanto você tá evoluindo. E isso daí é crucial. Quando você vê que você tá evoluindo, você sente essa evolução. Sabe que nem você quando você sente que você tá malhando, putz, caraca. Isso daí é aquela sensação de, cara, tô indo, tô bem, vamos que vamos. Agora, quando você tá naquele olhando pro lado, velho, a chance de dar ruim, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém pior que você. Então, se você ficar olhando para cima, você vai sentir depressão. Se você ficar olhando para baixo, você vai ter soberba. Então, não é bom olhar nem para cima nem para baixo. É focar no seu ali e continuar e remar.
O Marco, que é do seu concurso, que trabalha lá comigo na DCP, ele acabou de ser nomeado para o TCU, para auditor. Sim. Né? Ele fez o curso de formação, vai até voltar aqui. A gente está querendo que ele venha aqui semana que vem para falar técnicas de estudo. Ele estudou 4 anos, cara. Sim. E ele é assim, formado na FEA, na USP. O cara, ele era já puta cara inteligente. Ele falou, sofri 4 anos. Sim, velho. Pra ver que não é, sabe? Não é brincadeira. Não é porque o cara é bom, o cara é inteligente, mas é claro. Algumas coisas que acontecem lá no canal, que eu também vejo, é triste porque, assim, as pessoas falam assim, mas o fulano aí passou porque ele estudou na UNB, porque ele teve uma escola particular, isso que lá. E daí? Sorte sua, entendeu? É isso que eu fico pensando, sorte da pessoa. Agora, só porque a pessoa não estudou numa escola boa, só porque ela não fez faculdade boa, ela vai ficar chorando? Ué, faça por onde? Sim. Sorte daquele que conseguiu estudar numa escola boa, teve uma educação de base legal, sorte dele, porque teve alguém que também sustentou essa pessoa, ele também foi competente, porque sim, por mais aproveitou que a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. A Raquel, que vem aqui, a Raquel trabalha com você, ela falou, gente, eu tive oportunidade na vida, tive alguém que pagou pra mim, consegui. Mas ela falou, tive oportunidade, mas sim. alguém, ela também fez fé e tal. E a pessoa que não tem muita condição, eu era assim. A pessoa fica falando, mas também você parece que você tá tentando diminuir a sua dor, sim. falando que o cara ele foi privilegiado. Eu conheci quando eu fiz um cursinho de português em Brasília, na época era presencial, eu conheci um professor contar uma história de um aluno que ele ia pra sala e ele era bem humilde e mal conseguia escrever direito, mas era bem, bem humilde mesmo. E às vezes ele não tinha, era muito tarde, ele morava em um lugar muito longe. Era vestibular, você tá falando? Na faculdade? Não, para concurso. Para concurso? E aí era um português focado assim, era para concurso. Aí ele chegava, às vezes ele dormia, começava a dormir, pedia pro professor para às vezes dormir na sala que era desse cursinho, e o professor deixou. Depois de anos, assim, acho que foram 6, 7 anos, ele conseguiu ser aprovado. Caramba! Então, assim, você vê que, cara, daquela coisa da transpiração, da vontade. Se a pessoa pagar, óbvio, vai demorar mais, vai ter, mas se a pessoa quiser, uma hora chega. Tem casos aí, se você procurar no Google, pessoas que eram lixeiros lá em Brasília, que pegavam... Virou juiz, né? Virou juiz, você pegava lá o vadimeco. Realmente é inspirador. Se você vai, eu lembro quando eu estudava, esse meu amigo aí, Bruno, era interessante, porque... Quando eu estava na FUNPRESP, já no meu primeiro concurso, ele trabalhava como auxiliar administrativo numa obra que estava num prédio. Então ele cuidava, ele dava direto com o pedreiro, ele fazia tudo lá. Depois ele vai explicar aí para vocês. Mas, cara, eu cheguei no trabalho dele, passava assim a mão na mesa, cara, era poeira, velho. Eu cheguei lá já espirrando. Insalubre, né? Insalubre o lugar que ele trabalhava. E era o prédio, assim, literalmente, numa área nobre em Brasília. Hoje, inclusive, a Polícia Federal tá lá, nesse prédio. É numa asa? Ali do lado do Brasília Shopping, na Asa Norte ali. Uhum. Aí, enquanto eu lembro que eu olhava pro meu prédio, eu chegava no meu trabalho. É interessante, eu acordava mais cedo, antes do trabalho, para estudar. Eu estudava no almoço, eu engolia minha marmita, e no trabalho ia pra salinha de reunião que tinha lá, estudava, e chegava em casa à noite e estudava. E eu olhava, eu lembro quando eu tava no trabalho de manhã e na hora do almoço, tinha um vidro, assim, um espelho de vidro que eu olhava, eu via o prédio que estava sendo levantado que o Bruno trabalhava. E ele estava lá trabalhando. Tava lá trabalhando. E aquilo, eu olhava para aquilo, era uma inspiração para mim, uma motivação. Eu falava, cara, se o Bruno tá lá, ele tá estudando, cara, é o mínimo que eu posso fazer é sentar a bunda na cadeira aqui e dar o meu melhor. Então, às vezes é bom você pegar pessoas que não quero competir para melhor, mas assim, para te inspirarem a você chegar no seu objetivo. Então, isso é muito bacana e ele me ajudou e da mesma forma que eu também acho que eu contribuí na preparação dele, na aprovação. Então, é muito bom se cercar de pessoas que vão te levar para frente. É o que você falou.